Hora da gente chamar nosso próximo convidado, André Momberger, especialista em mercado de capitais e sócio da Focus Invest. André, seja bem-vindo mais uma vez. Muito bom dia para você. Muito obrigado, Felipe. Como sempre, é uma honra estar aqui para trocar essa ideia com vocês. Prazer é todo nosso. André, a gente vê um mercado cauteloso, pé atrás, reticente, depois de ter divulgado o comunicado da decisão do Banco Central na última semana e ficou um pouquinho mais arisco quando o governo divulgou ali o relatório de receitas e despesas com uma iminência de um fiscal um pouco mais complicado. Queria entender um pouco da sua visão, se o mercado, de fato, está tendo uma reação exagerada a um problema que a gente já conhece, já sabe como é que funciona e talvez até mesmo já veja alternativas para esse problema ser contornado, ou o mercado tem razão em ficar mais cauteloso, em ficar mais pé atrás, em pedir mais prêmio, já que a gente está vivendo num ambiente de incerteza? Olha, eu diria que não há exagero, tá, Felipe? Eu diria que é simplesmente uma leitura do que está acontecendo. Se a gente for elencar a quantidade de motivos, quando a gente olha para a questão orçamentária, onde a gente só vê as receitas, aquelas superestimadas que o governo colocou, e as despesas aumentando do jeito que elas estão aumentando, o investidor olha para esse quadro e diz assim, olha, tem tudo para dar errado aqui. E outros elementos, como por exemplo, eu até brincava, a gente tem aqui um comentário semanal que eu faço aqui no nosso canal do YouTube, que a gente tem um novo tesoureiro da Fazenda, que é o ministro Flávio Dino, quando ele, com a sua canetada, tirou do orçamento a questão das despesas com as queimadas. E aqui eu quero deixar bem claro uma coisa, eu não sou contra resolver isso, acho que até tem que ser resolvido. Mas o fato de tirar do orçamento é simplesmente uma forma criativa de tentar fazer a peça dar certo. Quando na prática a gente sabe que o dinheiro sai do mesmo lugar. Então, nós já vimos isso há algum tempo atrás, vocês devem lembrar o seu Arno August, que era o secretário do Tesouro do governo Dilma, com a sua contabilidade criativa, que fez coisas muito parecidas com isso. Deu no que deu, né? A história nos conta e a gente sabe aonde pode parar isso. Quando o investidor olha e diz, olha, está com cheiro de coisa parecida, o mercado acaba ficando mais precavido e cobra um prêmio de risco sobre isso. Então, na verdade, eu não estou vendo nenhum exagero, acho que é o que é. Ô André, inclusive a gente estava até discutindo, né? Os prêmios ali da curva de juros bastante elevados. A gente estava vendo um mercado de renda fixa pagando um pré bastante forte também, coisa que a gente não via desde a crise de 2015, né? Se a gente for pensar o que aconteceu em 2015 e aconteceu agora, talvez não esteja nos mesmos patamares, mas o mercado interpreta como um prenúncio, como um ponto ali que talvez não tenha volta caso dê um passinho mais para frente? Não, eu acho que não, né? Eu acho que nesse ponto, o que está acontecendo um pouco em relação a esse prêmio exigido, quando eu estava dando uma olhada na distribuição de como é que estavam os leilões do Tesouro em relação aos títulos públicos. E hoje, depois de muito tempo atrás, as LFTs passaram de 50%, as LFT curta. Por quê? Porque o governo ele não estava conseguindo alongar a dívida. Ou seja, nós não estávamos tendo um prêmio lá na taxa pré, IPCA mais futuro, atraente para o investidor. O que acontece? Nós temos que subir esse prêmio. Tanto é que as NTNBs, não sei se vocês repararam, 35 chegou a bater acima de 6,5 novamente essa semana e o pré já passou de 12 novamente. Então, na verdade, acaba sendo um ajuste para tentar redistribuir o desenho da dívida. E, evidentemente, adequando-se ao que o mercado está projetando no futuro. Outra coisa que a gente estava reparando, até 2, 3 semanas atrás, a gente pegava, o estresse estava na ponta curta da curva.
né? Então era tipo assim, vai ter um ajuste em curto prazo e tal, em função das pressões inflacionárias, e quem sabe, logo em seguida, ano que vem, 25, a gente já possa ver a taxa de juros baixando novamente. Tanto é que não se refletia lá na ponta longa da curva. Hoje já está estressando a ponta longa também. Então, muito em função desse perfil, esse desenho de dívida. Claro que, o que vai ter que acontecer? Nós vamos ter que ver como será tratado o fiscal novamente. O olhar agora, a gente acabou de falar disso, não é bom. Então, a tendência é que a gente veja, talvez, essas taxas de juros mais altas por um período mais longo do que a gente esperava. E, para efeito prático até de entrada de capital estrangeiro, isso não é tão ruim assim, porque a maior parte dos países baixando taxa de juros e o nosso juro um pouco mais alto aqui, aumenta o famoso carry trade favorável a nós. Então, nós vamos ter mais entrada de moeda e a gente possa ver o real apreciando e, quem sabe, até voltando lá para casa dos 5,20, 5,15 novamente, porque neste momento eu também ainda visualizo um prêmio de risco no câmbio, ao mesmo tempo que tem na taxa de juros. Ô André, você falou, né, do investidor estrangeiro e que talvez isso seja ali um movimento importante, até com o diferencial de juros, Estados Unidos, Brasil, existe toda essa discussão sobre uma possível alocação, um fluxo mais interessante para cá. O ministro Fernando Haddad está em Nova York com a pastinha embaixo do braço, conversando com agências de classificação de risco. Inclusive sinalizou, né, que a não ter grau de investimento também acaba bloqueando alguns recursos estrangeiros que poderiam vir para cá. O Brasil, na sua visão, ele tem essa capacidade? A gente discutiu, né, esse cenário um pouco mais complexo a respeito da economia, a questão fiscal e tudo mais, mas a título de grau de investimento ou até mesmo uma melhora gradual de outlook, o Brasil está nessa perspectiva ou o ministro Fernando Haddad está fazendo o trabalho dele, está buscando alguma alternativa aí para trazer uns recursos para o Brasil? Cara, eu diria que grau de investimento nesse momento é algo praticamente impossível, tendo em vista o que a gente tem visto em relação justamente à questão fiscal brasileira, né? Então, a gente até citou alguns exemplos aqui para vocês. Por outro lado, quando eu falei da questão da vinda do capital pelo carry trade, isso é um capital especulativo, é um capital de curto prazo. O que eu acho que o ministro Haddad também está tentando fazer é tentar trazer um recurso um pouco mais perene, um pouco mais longo, né? Porque para a economia brasileira seria muito mais benéfico ter um recurso de investimento, especialmente em projetos de infraestrutura. Então, eu acho que está muito mais ligado à busca deste dinheiro, né, do que especificamente grau de investimento, porque eu acho que até eles mesmos sabem que nesse momento, tendo em vista todo o quadro que a gente está vendo desenhado do nosso arcabouço, não me parece provável essa possibilidade, ao menos no curto prazo, né? Não vejo nenhuma possibilidade disso vir a acontecer. Ô André, ainda falando no fluxo, né? Por mais que não haja uma perspectiva de grau de investimento, a gente talvez possa viver aí uns momentos de fluxo por conta do cenário e também desse diferencial de juros. Aqui para o nosso mercado financeiro, para a Bolsa, o que você está vendo? Você está vendo os setores mais defensivos, algum setor mais resiliente, algum setor que possa capturar um pouco mais esse movimento desses recursos? Ou a gente vai ter uma pulverização, alguns setores que ficaram um pouco mais para trás? Como que está essa análise do que pode vir a ter uma melhora de percepção por parte dos investidores e até, de repente, a gente reviver, né, aquele ralizinho que ficou famoso no fim do ano passado e ficou famoso também agora nos últimos meses, e setembro está ficando um pouco mais complicado, mas o que você está monitorando aí que os investidores podem até colocar ali na aba de estudos para ver o que pode sofrer ou ter uma melhora aí de percepção? Certo. Quando a gente avalia o nosso índice como um todo, nesse momento, ele é o famoso ainda continua barato, né? Parece que quando a gente fala está sempre barato, né? Com PL um pouco acima de 8 agora. Na verdade, não necessariamente isso é verdade em função do espalhamento que nós temos algumas companhias no setor de commodities, algumas mais defensivas, como você mesmo citou, e outros setores cíclicos domésticos, tecnologia,
e outros que temos na nossa bolsa. O que se visualiza, tá? Eu acho que o setor defensivo, ele sempre recebe a prioridade desse investimento, justamente em função do pezinho atrás, digamos assim, do investidor em relação a como estão sendo conduzidas as coisas no Brasil. Por outro lado, efetivamente, o que a gente viu no último resumo dos balanços do último TRI, nós entregamos uma média de resultado muito acima do que se esperava. Tem um terceiro elemento que eu queria chamar a atenção aqui, que nós estamos, quando a gente pega o nível de endividamento das nossas companhias, nós estamos talvez no nível mais baixo dos últimos 15 anos. Então você pega, vamos lá, vou repetir o que eu falei. PL baixo, ou seja, teoricamente bolsa barata. Segundo lugar, está entregando mais resultado do que o esperado. Índice de endividamento baixo, tem muita coisa boa para se olhar aqui dentro da bolsa. Então, provavelmente, o que o investidor vai fazer? Ele vai olhar quem está dentro deste pacote que eu acabei de falar aqui. Então, são grandes companhias que vêm entregando resultados sólidos ano após ano e que o nível de endividamento não está tão alto. E aí eu acho que essas arrancam na frente, vão ser beneficiadas com essa vinda desse capital agora de curto prazo. Não vai sobrar espaço para as demais? Não, até acho que vai. Mas a primeira alocação seria nesse perfil de companhia, na nossa visão. Ô André, e aí, claro que a gente sabe que a China acaba tendo um papel preponderante aí no desenvolvimento, né, de vários países, o Brasil principalmente, por conta de ser um país bastante exportador lá para o país asiático. Esse anúncio do pacote de estímulos lá na China, né, tem a capacidade de fazer a gente rever alguns cases, inclusive, mineração, siderurgia, que acabaram ficando um pouco mais pressionados por conta da desaceleração econômica da China. A gente pode ver isso reflorescer ou, de repente, é mais paliativo, né? Esse anúncio da China é algo numa tentativa ali de recapacitar o mercado chinês e não necessariamente trazer um crescimento mais exponencial, um crescimento mais sustentável e mais forte. Como que você vê esse cenário, por gentileza? Eu acho que sim, a gente inclusive está vendo especificamente hoje, né? Quando a gente olha para o comportamento do pregão brasileiro hoje, a gente está vendo um reflexo imediato da questão da decisão chinesa de ontem. Então, se tem um guidance hoje que está impulsionando as nossas ações, é a decisão chinesa, e basta olhar o que está acontecendo com a área de commodities, especialmente minerais, né? A Vale hoje está batendo quase 5% de alta, outras companhias estão indo no mesmo caminho. Então, eu vejo com muito bons olhos para o curto prazo, sim, vai ser um guidance e deve impulsionar. E, por outro lado, meio que já se tinha jogado a toalha em relação à questão dos estímulos chineses, né? Não se esperava vir agora, do jeito que veio. Então, acabou sendo uma surpresa muito positiva. E nós, como somos eminentemente uma bolsa com muito impacto das commodities, sem dúvida nenhuma, vai ajudar. E a gente talvez já visualize uma performance bem melhor nos próximos dias, quem sabe até nas próximas semanas, impactadas por isso. Então, eu estou vendo realmente com muito bons olhos essa decisão chinesa. Muito bom. Ô André, quero agradecer sua participação. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. É sempre muito bom poder bater esse papo contigo. Até uma próxima e uma ótima terça-feira para você. Eu que agradeço, Felipe. Deixo um abraço para toda a equipe aí da BMC e sempre à disposição de vocês para quando vocês precisarem dessa opinião.